Olá, sejam bem-vindos em mais uma tarde especial. E eu estou aqui no Conexão e Diálogo. Eu, Liliana Rodrigues, farei dessa tarde algo em grandes descobertas. Sim, eu estou numa companhia do Albert Souza, ele que é pastor, conferencista, palestrante e teólogo. E sabe qual é o tema que hoje nós vamos falar? Aconselhamento bíblico pastoral. A vida de quem está preparado para aconselhar tanta gente e uma multidão. Bem-vindo, pastor Albert. Prazer estar aqui na TV Boas Novas aqui de Manaus, junto com essa pessoa excepcional que é a jornalista Liliana Rodrigues. E é uma honra estar aqui junto com vocês nesse horário tão nobre para poder falar desse assunto tão auspicioso que está entre nós hoje, a vida pastoral e o dia a dia e aquilo que Deus espera de nós. É necessário preparação para assumir essa responsabilidade hoje, que é ser um conselheiro? E quando a gente entra pela questão pastoral, sabemos que é necessário, talvez, um curso, né, de teologia, ciências teológicas ou algo que esteja relacionado à religião. Como é ter esse papel decisivo hoje como um profissional da fé? Primeiro, eu acredito que tem que haver o chamado. Depois do chamado, cabe a ideia do profissionalismo. Porque quando Deus vai chamar alguns, quando vai chamar Paulo, ele fala: apartai-vos para mim, para o ministério que eu vos tenho chamado. Então, primeiro é o chamado. Depois do chamado, o preparo. Porque não cabe ter o chamado se não tiver o preparo. Já diz lá em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que maneje bem a palavra da verdade e que não tenha do que se envergonhar. Então, hoje, a gente vê muita gente chamado com pouco preparo. Chamado e convocação, ou melhor, vocação, ela é a mesma coisa? Tem pessoas que têm vocação e são convocadas, e tem pessoas que têm chamado, mas elas não se sentem convocadas. Primeiro que aquele que é chamado, ele sempre vai ter o medo, né? Moisés teve o medo quando foi chamado para ser o legislador. Então, o primeiro ponto crucial de quem foi chamado é o medo. Porque esse medo, ele desperta a ideia: eu dependo de Deus para isso. E a convocação, ela anda junto. Não tem como um avião voar sem as duas asas. Uma depende da outra. Pastor, né? Porque aqui nessa nomenclatura, mas é o teólogo. Como o senhor enxerga esse tempo ao qual nós estamos vivendo, onde cada vez mais pastores estão se preparando para esse lugar que é o púlpito? Estudar faz parte da vida de um pastor? Eu digo por onde passo que um médico, para sentar numa cadeira e cuidar de um paciente, onde ele vai cuidar da vida física dessa pessoa, que pode levar ela a culminar para uma coisa boa ou para a morte, ele precisa se preparar na medicina para isso. Então, o preparo para um pastor, ele não foge da ideia. É claro que tem gente que coloca muito mais em essência o preparo do que o chamado e a graça. Jesus crescia na graça e no conhecimento, diante de Deus e diante dos homens. Então, essa conexão do preparo com a graça, com a escolha, elas combinam junto. Eu tenho uma amiga, e muito conhecida mundialmente, pastora Helena Raquel, que ela diz assim, ó: o preparo afugenta o medo. Então, quem tem medo é porque lhe falta preparo. Então, eles têm que andar junto, tem que ter o chamado, tem que ter o preparo. Como é que o senhor enxerga essa preparação dada ao nível de aprendizado? Você faz um curso de teologia e necessariamente faz estudo das escrituras. Mas outras áreas acabam ajudando também. Há quem esteja avançando no estudo da psicologia para lidar, porque existem questões que não são apenas espirituais, mas também são psicológicas. Como é que o senhor enxerga isso hoje, nessa nova versão do preparo? Hoje, o que mais está causando problema, eu estive nos Estados Unidos há pouco tempo, eu orei em um prédio na Filadélfia que só num ano mais de 6 brasileiros se suicidaram. Então, a doença psicossomática, ela ascendeu com muita força. Então, eu acredito que o preparo psicológico é importante, a psicologia, a psicanálise, porém, existem doenças psicossomáticas que eu acredito, eu acho que ter essa pessoa preparada na área, como terapeuta familiar, como psicólogo, é de extrema importância. Mas a palavra, ela tem um papel
que a psicologia ela não consegue ir. Por exemplo, a Bíblia fala em Hebreus, ela diz em Hebreus 4:12, porque a palavra do Senhor ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes. Espada de Roma, cortava de um lado para o outro. A palavra vai ali. E elas juntas e medula. Todo o movimento das nossas juntas, das medulas, das juntas são feitos pela medula, pela essa cartilagem, por esse líquido que corre no osso. Ele está dizendo, a palavra vai na medula, ela vai na junta e vai na alma e no espírito. Salomão diz que a alma e o espírito são inerentes, inseparáveis, mas a palavra vai lá e consegue reacender quem queria se matar. Porque quem quer suicídio é ausência de alegria. E a ausência de alegria, ela vem com a força da depressão, o problema que aconteceu, familiar, o problema que foi mal resolvido entre pai e filho, entre o casamento. É quando nessa área a palavra atinge um papel que ninguém consegue atingir. Nós estamos aqui falando sobre aconselhamento bíblico pastoral. Você está diante de um profissional, mas um pastor, e que está preparado à luz da teologia para lidar com vários casos. Alguns deles são em questões psicológicas, então ter o preparo também em outras frentes da ciência ajuda a desenvolver o aconselhamento. A questão da palavra é algo à parte que vai de encontro a uma fé e espiritualidade. Sim. E aí, pastor Albert, dos casos e desafios, né? Até que ponto nós usamos a palavra e até que ponto precisa a questão da psicologia? Eu acredito que existe casos que requer um mapeamento espiritual. É preciso uma conversa. Você vê que a mulher do fluxo de sangue, ela chega diante de Jesus e lhe conta toda a verdade. Ela começou o processo da cura interna quando ela conta toda a verdade para ela. Ele libera uma palavra para ela, sozo, cura da alma, cura física e cura espiritual. Esse caminho ali, terapeuta, foi importante, porque tem coisas que não é demônio. Tem coisas que você tem que ser tratado e entender que aquilo ali foi um desprezo familiar. É nessa hora que o psicólogo espiritual ele consegue entender coisas que a oração não vai resolver. Não é meter a mão. Tem hora que algumas pessoas funcionam mais como um bombeiro espiritual do que como aqueles que vieram para tratar um problema. Expulsa o demônio achando que vai resolver. Mas o que trouxe aquela atmosfera estranha é como se eu viajasse e deixasse restos de peixe na pia. As moscas vão estar lá. E eu viesse com baigon e borrifasse sobre eles. As moscas vão embora. Depois elas voltam. Por qual motivo elas vão voltar? Porque eu não tirei os restos do peixe que está lá. Então elas voltam. Então existem ocasiões que não adianta só expulsar. Porque o que trouxe a atmosfera ruim continua naquela pessoa. Então tem que tratar. Às vezes é a liberação de um perdão, é um reconciliamento entre o pai e o filho, e você expulsa, e o que está trazendo o trauma emocional continua lá. Então, aí você vai ver a importância de um profissional preparado nessa hora e uma palavra também pastoral, alguém que caminhe por esse caminho sem abrir mão do espiritual e sem espiritualizar muito e sem também materializar. Me ajuda aí. Materializar. Então, fazer com que isso ande junto e com o discernimento de cada uma das pessoas, porque cada caso é um caso. Veja bem, nós estamos aqui com o teólogo Albert Souza. Ele está falando sobre aconselhamento bíblico pastoral. É preciso ter um chamado, é preciso ter uma vocação e estar preparado. E então, dado esse cenário, em muitos aconselhamentos, você tem uma história, já são mais de 23 anos atuando, e como pastor, muitos casos. Tem um tempo determinado no aconselhamento pastoral que a gente percebe que já está no tempo onde aconteceu aquilo que é uma meta. A meta é que tudo se resolva, que esteja bem e que aconteça. Então, tem um tempo determinado para que o aconselhamento aconteça e termine? Tem sim. Eu me lembro que eu fui numa casa fazer uma oração e a menina, ela atingiu uma esfera que não foi legal para a família, assustadora. Ela veio rolando pelo chão. E aí o pessoal, você vai orar agora? Eu orei. E aquilo ali foi removido, e ela falou, agora vai fazer 7 dias de oração. Eu falei, não, nós vamos ler 7 semanas de Bíblia com ela e aconselhando. Ela falou, mas ela não pode, ela tomava cerca de 8 remédios. Eu falei, nós vamos parar com os remédios e a gente vai entrar com aconselhamento. Aí ela falou assim, mas o senhor é médico? O que o senhor faz? Eu falei, Deus me direcionou para isso. Falou, e se ela tiver problema? Porque ela já teve em 6 hospitais e ela dorme amarrada.
Falei, só que nesse momento vocês me convidaram para essa casa e Deus me colocou como autoridade espiritual. Eu vou ter que caminhar com aquilo que a gente sabe trabalhar. Foi quando a gente começou a trabalhar com a palavra. Ela falou dos traumas e nós pedimos para ela liberar o perdão, para ela caminhar. Hoje ela é gestora em um hospital. Isso já faz mais de 18 anos. E ver ela do jeito que está, para mim, é um sucesso. Saber como o aconselhamento pode reconectar pessoas em lugares que já desacreditaram dela. A gente tem sucesso, né? E eu diria realizações na chamada. E algum caso em especial que lhe trouxe as memórias que não foram tão felizes? Porque é um esforço, há uma dedicação, há um tempo, mas alguém tem que querer. Sim, Abraham Lincoln diz nos Estados Unidos que não há vento mais frio do que o vento que vem do norte, a não ser o vento da ingratidão no coração dos homens. Às vezes você se doa. E eu digo aqui, a maior motivação ministerial deve ser sempre para Deus. Porque você se doa muito, às vezes você espera em algum momento a retribuição das pessoas. Em alguns casos isso não vai acontecer. Isso acaba mexendo com a gente como seres humanos. E hoje a índice de pastores infartando, passando por problemas emocionais é muito grande. Então, deixe as suas motivações em Deus. E dos homens, aquilo que acontecer vai ser repasse de lucro. Mas aqui nós acreditamos que a gratidão não vai se prescrever, porém, aguarda sempre em Deus, para que não se frustre. O Albert Souza, ele está, na verdade, colocando uma responsabilidade na sua mão. Porque eu posso estar diante aqui de futuros teólogos e conselheiros pastorais diante aqui, né, de um exercício, porque você pode decidir agora fazer teologia e então entrar porque há um chamado, há uma vocação, e então é preciso estar equipado com tudo aquilo que é necessário, e ele tocou num ponto que é a inteligência emocional, que é necessária para você colocar todo esse esforço em quem pode trazer, de fato, a solução para cada caso, mas vai te usar como um instrumento para, então, cuidar. E aí você viu aqui um caso feliz e até um detalhe, que é para você não colocar suas expectativas todas, porque tem uma história, tem uma vida, e esse destino está na mão de alguém que é maior do que você. Pastor Albert, nesse cenário de aconselhamento, o que assim, é necessário como qualidades? O teólogo e o conselheiro. Quais seriam as qualidades para reunir e dizer assim, será que eu tenho chamada para isso? Ou só é uma impressão? Não é porque eu sei ouvir que eu já sou um conselheiro. Sim. Quais seriam essas qualidades? Uma delas é a sensibilidade, né? Sensibilidade com as pessoas. Nunca deixar de ser humano. É importante ter a humanidade para ouvir alguém. Porque você não pode ouvir alguém só por ouvir. As pessoas percebem quando vocês estão ouvindo ela sem o interesse da causa. Jesus, ele tinha misericórdia das pessoas. Misericórdia é cardia. É quando ele se coloca no lugar da outra como se fosse ele. É interessante você ter isso. Agora, a oração, o preparo, leitura, né? Isso não tem como dispensar a leitura, o preparo. Mas se colocar no lugar daquele que você se aconselha, como se estivesse passando pela causa, faz você ter sentido no aconselhamento que você está dando. Dada ao tempo que não para, a vida pastoral, ela não para, né? E esse aconselhamento. Então, assim, ela é contínua. Então, são 23 anos se preparando para continuar aconselhando, porque a gente está falando de gerações. Sim. O aconselhamento muda dependendo da geração? A vida é um ciclo, né? E você precisa estar preparado para a atualização. Nessa atualização vai existir configurações diferentes, tempos diferentes, modernos, tempos que... Então você tem que entender o tempo para não achar... Tem gente que fala, eu tenho muita experiência, porque ela já faz 10, 15 anos uma coisa. Fazer uma coisa 10, 15 anos e fazer do mesmo jeito não é ganhar experiência. Então experiência é quando você entende a atualização e entende que esse cenário é outro. Nós estamos numa era digital, aceleração das informações, o IA é todo tempo. Hoje está tudo nas suas mãos com a palma dos dedos. Porém, você precisa entender de que forma vai aconselhar. É um jovem, é um senhor, é uma mulher, é um homem. Que tipo de palavra você vai dar? Qual o tempo que ele está vivendo? Qual o cenário que ele está? Qual é a situação? Então, vai mudar a forma de aconselhar assim. Para quem está ouvindo o senhor agora falar, e foi motivado, inspirado, e estava ali amadurecendo e agora teve certeza, qual é o conselho que o senhor deixa para quem começou a despertar para esse chamado que vai cuidar de pessoas, mas que tem uma inspiração à luz da Bíblia?
eu aconselho essa pessoa não desistir. Porque quando você começa empolgado, dizendo, meu Deus, agora eu vou fazer muita coisa. Eu liderei mais de 2.000 jovens na minha região. Aconselhei muitos jovens que estavam à beira da morte e o Senhor os tirou. E em alguns casos você pensa em desistir, porque tem hora que você não tá, tem hora que o que você precisa é de um aconselhamento também. Porque quem aconselha precisa. Hoje uma das minhas conselheiras chama Monique Pérez. Eu digo que é a minha loira dos olhos azuis. Então tem hora que ela diz, para, freia, não vai. Então, você vê que quando Salomão, ele vem, o seu irmão Jorão aparece, ele quer aumentar os impostos. E ele sofre esse aconselhamento dos jovens, deixando de ouvir os anciões. Então, o aconselhamento aumenta a carga tributária, as tribos se dividem, as confusões começam por causa de um aconselhamento moldado e por causa de um ouvido que ouviu de forma errada. Então, quem está aconselhando, saiba de quem você vai ouvir e quando você iniciar esse ministério do aconselhamento, saiba que não será fácil. Porém, Jesus vai te dar força e vai te dar graça para aconselhar multidões. Diante de tanta sabedoria, porque eu tenho certeza que nós estamos assim sendo edificados sobre um tema que é o aconselhamento bíblico pastoral, e aqui na Rede Boas Novas, o que mais temos são pastores, ouvintes e também futuros, né, como membros e responsáveis por uma chamada, e dada a essa necessidade, precisamos de mais profissionais, e eu diria preparo, né, de evangelistas preparados na palavra, mestres da lei preparados na palavra e também pastores preparados nessa missão. Qual seria hoje uma marca que isso teria em histórica, né, sobre esse aconselhamento que deixou a sua vida de 23 anos, nunca mais se esqueceu num desses aconselhamentos, além da primeira que o senhor citou? O que me marcou foi entrar numa casa no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, e aconselhar uma jovem, e ela se decidir em Cristo com aconselhamento, Rayane Pérez, e depois disso ela falou, você precisa aconselhar minha família. E eu entrei nessa casa, nenhum deles eram evangélicos, e eu aconselhei o irmão dela, Rogério, aconselhei sua irmã Rafaela e aconselhei a irmã mais velha. E a irmã mais velha se voltou para Cristo como nunca, abrindo mão de uma vida que ninguém acreditava. Depois disso, aconselhei os pais dela, que se chamava Rogério e o padrasto, que o pai já era separado, Cláudio e sua mãe Mônica, e a família toda em Cristo, através de um aconselhamento. E eu acabei me casando com a Monique Pérez, que é a irmã mais velha. Esse aconselhamento marcou a minha vida, porque de um aconselhamento o Senhor trouxe paz para todo o coração daquela casa. Então aquilo me marcou por ver uma casa inteira se envolver com Deus por conta de um aconselhamento. Ser conselheiro ou seguir nessa carreira, vou colocar de maneira bem sábia aqui, tem a ver com quantidade de leitura da Bíblia? Tem quem diga que sou um conselheiro porque leio a Bíblia tantas vezes ao ano? Não. A leitura, aquele que foi chamado, ele não é obrigado a ler, mas ele entende que precisa de leitura. Todos que foram chamados tinham uma vida debruçada nos livros. Vê que o apóstolo Paulo está preso, ele diz, quando viaje de Troade, traga a capa, traga os rolos para mim, e não esqueça de trazer Marcos, que é muito útil para mim. Então ele estava lá mais faminto da leitura, porque ele sabia que mesmo em prisão, ele precisaria de leitura. Agora, antes da leitura, é entender se realmente você foi chamado para isso. Porque se você não foi chamado, você vai estar num lugar que vai lhe dar motivações para fazer, mas você não vai ter força para fazer. Então, leitura e chamado, vocação nessa hora, elas estão junto. Mas tem muita gente que são desprovidos de leitura, mas traz uma experiência de vida que ninguém tem e consegue dar um aconselhamento, porque existe o aconselhamento inteligente e o aconselhamento com sabedoria. Quando trouxeram para Salomão o que aquelas duas mulheres iriam fazer, ali não foi inteligência, ali foi sabedoria. O que faz com a criança? Uma diz, a criança é minha, outra também é minha. Ele falou, então corte-a no meio. Ali é sabedoria. E a mãe falou, não corte, entregue para ela. Ele falou, então o filho é desta, que não quis ver que não quis ver a criança cortada. Então sabedoria vale às vezes muito mais do que inteligência. Como lidar com tanta necessidade de aconselhamento? Nós estamos vivendo uma realidade onde há uma demanda muito grande, tanto que consultórios estão cheios, principalmente, né, dos profissionais da área da psicologia, por conta de
tantas pressões e opressões, né? Como é que fica a vida de um conselheiro que, naturalmente, quase sempre é pastor? Diante desse volume, em que momento? A pergunta ela é com inteligência. Você, na verdade, se não tiver como colocar medida, você aconselha o dia inteiro, porque não falta Não demanda. falta. Como é a vida de um Eu acho conselheiro? que essa pessoa que aconselha, para ela atender essas demandas, ela precisa de ter o seu cérebro oxigenado. Então, ela tem que ter tempo para ela também. Se ela não tiver tempo para ela, já dizia John Murray que Deus deu para ele um cavalo e uma mensagem. E ele cuidou muito da mensagem, mas não cuidou do cavalo. O cavalo era ele. Ele adoeceu com 29 anos e morreu, deixando de entregar a mensagem e o aconselhamento que Deus havia o dado. Então, ele precisa de ter tempo para ele. Ele precisa entender que pastor precisa ser aconselhado. Pastor precisa ter um momento terapêutico, nem que seja para ele sozinho, ele Deus, ele em algum lugar. Isso vai fazer com que ele produza mais, com que ele aconselhe mais. Então, isso vai gerar combustão para ele. Não fazer sempre, mas ter tempo para ele. Uma vez um homem falou assim, eu vou dar a vocês a chance de cortar a árvore. E aquele que cortar mais rápido com o machado vai ganhar um prêmio. E aí um homem cortava e saía, o outro não parava de bater o machado. No final, aquele que saía conseguiu ver a queda da árvore maior. E a pergunta que ele fez foi o seguinte, ele não parou de bater na árvore com o machado e a árvore não parava de ter corte. E você saía e voltava. E como que você fez para que a árvore caísse primeiro do que a dele? Ele falou, quando eu me ausentava, eu estava amolando o machado. E aí quem corta dá a mesma batida com corte seco, sem amolar. Isso faz com que o machado perca o corte. Ele saía para amolar e a árvore pôde cair mais rápido. Então, você precisa ter tempo para você, para amolar o seu machado, amolar o seu coração, amolar a sua mente, para o seu casamento não romper. Porque às vezes você vai aconselhar tanto e o casamento vai romper. Porque tem tanto pastor que trabalha tanto na obra e tem pouco tempo para o Deus da obra. Se você não tiver tempo por Deus da obra, você vai sucumbir. Porque hoje os pastores se tornaram mais gestores administrativos do que aqueles que cuidam de alma. Então tem que ter esse equilíbrio também. Tem que ser gestor, mas também tem que ser operacional. E tem que ser operacional, tem que ser gestor, mas tem que ter tempo para ele e Deus. Se ele não tiver tempo para ele e Deus, ele vai gerar problema no aconselhamento. Nós acabamos de receber um conselho de sabedoria e, por que não, de inteligência. Então, tenha tempo para amolar o seu machado. Pastor Albert, há uma demanda, há uma necessidade e há pedidos. Na sua experiência, o que hoje o senhor mais nota em necessidade de aconselhamento a uma geração mais jovem? Muita informação de forma acelerada, e aí todo mundo acha que sabe tudo e acaba esquecendo da raiz que nós tínhamos, né? Tá faltando nesse aconselhamento de pessoas, tá havendo mais efetividade do que afetividade. O efetivo é aquele que as pessoas estão entregando coisas para dizer que está bem com todo mundo. Eles estão deixando de dar tempo para as pessoas, porque achando que a entrega de um celular, um notebook, um carro, um passeio, vai cumprir o tempo da afetividade. Então, nesse tempo presente, para que as pessoas sejam curadas, elas precisam de ter mais tempo com as pessoas. Por exemplo, um pai pegar um filho e sentar com ele 5 minutos e dizer assim, como é que está lá na escola? Está gostando de alguém? Está gostando de uma menina? Que legal, o pai está gostando que você gosta de uma menina. São 5 minutos que vai mudar a vida do filho. Só que os pais pegam, dão um celular, entregam, e achando que o amor efetivo é capaz de cobrir o amor afetivo. Porque afetivo é o tempo, é o que você entrega de objeto. O afetivo é o tempo de qualidade. É quando você abraça a sua esposa. Isso gera uma mudança muito grande e disposição para um aconselhamento ganhar força. Você está recebendo um conselho neste momento. Você que é pai e mãe, tire um tempo para fazer as perguntas certas, para que você possa acompanhar essa geração que está na sua casa e precisa de cuidados, com um acolhimento afetivo e não... Um acolhimento afetivo e não efetivo. E não efetivo. Um iPhone 17 Pro Max não é capaz de dar ao coração de um filho aquilo que verdadeiramente ele quer. Às vezes ele quer só sentar com você e você, na sua emergência do dia, entrega aquilo achando que resolveu. A demanda da geração jovem, entendemos.
E a demanda dos casados? Qual é o que mais vem para esse aconselhamento? O telefone ele roubou a calculadora, roubou a câmera, o telefone roubou o orelhão, roubou isso tudo. E está roubando os casais. Então, o que eu dou existe uma faculdade na Austrália que diz que um abraço ele consegue liberar uma ocitocina, é o hormônio da alegria. Então, às vezes, um tempo de qualidade com a esposa, um abraço, uma voz que ela quer ouvir, faz com que você traga uma luz para o seu casamento incrível, até porque são pequenas dobradiças que fecham grandes portões. Então, mulher é feita de detalhe. Então, às vezes, a mulher consegue ver só o lado obscuro do marido e o marido só o lado obscuro da esposa. Existe a ideia da visão da mosca e da visão da abelha. Já ouviu falar dela? A mosca, você solta ela no jardim, ela consegue voar e encontrar os excrementos e não ver os pólen das flores. A abelha, você solta ela no lixão, ela consegue enxergar uma flor dentro do lixão e sentir o cheiro do pólen de uma flor. Então, tem gente que tem visão da mosca, só vê o lado ruim do marido, só vê o lado difícil e não consegue ter visão de abelha, entender o lado bom dele, entender o lado bom dela, para que haja uma construção nesse casamento. Tenha tempo de qualidade com a sua esposa. E para fechar, nesse 1 minuto que nós estamos encerrando o programa, o conselho para os solteiros. Para os solteiros, eu vou falar aquilo que eu falei hoje para a senhora ali no podcast. Antes de casar, abra bem os olhos. É um provérbio chinês. Depois de casar, fecha. Porque depois que casar, não adianta abrir. Abra antes, para que não escolha errado. A Bíblia diz como andarão dois juntos se não tiverem de comum acordo. Então, não tem como luz ter comunhão com as trevas. Escolha quem dance a mesma música que você, para que você não tenha problema. É claro que haverá incompatibilidade de gênero, mas isso faz parte do consenso de um casal. Nós recebemos um aconselhamento bíblico pastoral em rede nacional do nosso querido pastor e teólogo Albert Souza. E eu acho que atendeu a todo mundo. Podia ser mais, mas o tempo não vai permitir. Mas certamente eu gostaria de agradecer a sua presença aqui e tanta riqueza. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui na TV Boas Novas, junto com a senhora, uma pessoa tão requisitada, tão especial aqui, jornalista, pastora Liliana Rodrigues. E para mim foi uma honra estar aqui. Eu posso mandar um beijo para minha esposa? Por favor. Amor, eu te amo e a gente vai estar junto até o arrebatamento da igreja. Monique Pérez e Felipe e Caleb, meus filhos. Amo vocês. É desse jeito que a gente termina, com muito carinho, com muita afetividade, porque o aconselhamento é de maneira exemplar. Então, que você tenha recebido essa porção. Se tem uma vocação e chamado, corra para isso, porque tem uma multidão esperando por você, mas leia as Escrituras, porque tem um propósito maior, a qual vai mudar a vida de muita gente. Eu vejo você na próxima quinta-feira no Conexão e Diálogo e até mais.